Roger Huff, WDGI 2020 Notícias às 3h20, apresentado por Aires, a bebida de qualidade com sabor distinto. O secretário de Defesa de Saigon, McNamara, será informado em sua nova visita ao Vietnã que há mais grupos inimigos no Vietnã do Sul do que antes. Uma estimativa de 296 mil. Nós, americanos, sabemos, embora outros pareçam esquecer o risco de espalhar o conflito, ainda não buscamos uma guerra mais ampla. A Guerra do Vietnã vai redefinir o conceito de guerra e vai testar as perspectivas mutáveis de um grande país. Ela vai ocupar e consumir vários presidentes dos Estados Unidos e servirá de pano de fundo para mudanças sociais e mundiais. Essas são as histórias dos soldados e líderes que experimentaram vitórias e derrotas, tanto no palco pessoal quanto no cenário mundial da Guerra do Vietnã. Antes da Segunda Guerra Mundial, os franceses controlavam a região da península da Indochina, que incluía Vietnã, Camboja e Laos. Após a França cair para a Alemanha no início da Segunda Guerra Mundial, o Japão assume o controle da região, mas mantém grande parte da administração francesa no poder. O Escritório de Serviços Estratégicos dos Estados Unidos, precursor da CIA, trabalha com nacionalistas vietnamitas para lutar contra os ocupantes japoneses. Esses vietnamitas são liderados por um homem que, décadas depois, se tornaria infame nos Estados Unidos e no mundo. O nome dele é Ho Chi Minh. Ho Chi Minh lidera a Vietnam Doc Lap Dong Minh, a Liga para a Independência do Vietnã, que mais tarde é abreviada para simplesmente Viet Minh. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os aliados se perguntam como libertar os países conquistados e devastados pelas potências do eixo. Mas o fim da Segunda Guerra Mundial leva imediatamente ao medo de que o comunismo se espalhe e domine o mundo. E Ho Chi Minh, além de ser um nacionalista, é comunista. O presidente Harry Truman, que herdou a presidência após a morte de Roosevelt, prefere ver o colonialismo francês do que um Vietnã independente e comunista. Apenas algumas semanas depois que Ho Chi Minh declara a independência do Vietnã, os Estados Unidos, o Reino Unido e a URSS argumentam que a Indochina pertence aos franceses, já que a França devastada não tem forças para retomar o Vietnã. Forças britânicas controlam o país ao sul do paralelo 16, enquanto forças nacionalistas chinesas controlam o norte. Enquanto isso, o comunismo se espalha como um vírus. Em janeiro de 1946, a Guerra Civil Chinesa entre as forças nacionalistas e comunistas é retomada. Nesse mesmo mês, a Albânia, recém-libertada da ocupação nazista, torna-se um estado comunista. Em fevereiro, Iosif Stalin faz um discurso decretando que o desenvolvimento capitalista da economia mundial tornará outra guerra inevitável. Antecipando isso, a União Soviética começa a se preparar para se defender. O discurso de Stalin é visto como a base da Guerra Fria que está surgindo. Ho Chi Minh e seu Viet Minh começam negociações com a França pela independência total. As forças francesas substituirão os chineses nacionalistas no norte e, em troca, a França reconhecerá o Vietnã como uma república livre dentro da União Francesa mais ampla. Mas as negociações fracassam e, no final de 1946, os franceses se envolvem na Primeira Guerra da Indochina, que dura 8 anos. O Viet Minh recorre a táticas de guerrilha lideradas pelo general Von Nguyen Giap, um líder da resistência durante a ocupação japonesa. Os franceses contam com artilharia e apoio aéreo para derrotar o Viet Minh em batalhas tradicionais. O Viet Minh, no entanto, luta mesmo assim, mas tradicionalmente o Viet Minh é inicialmente prejudicado por armamento inferior. Isso vai mudar.
Enquanto isso, os Estados Unidos se concentram na crescente ameaça comunista na Europa. A doutrina Truman, apresentada pelo presidente em 1947, deixa claro o apoio dos Estados Unidos à Grécia e à Turquia em seu esforço para se manterem fora da esfera de influência soviética. Isso leva a uma política de contenção mais ampla para impedir que o comunismo domine o mundo. Quando criança, crescendo no Japão e em outros lugares, nós tínhamos... Sabe, as escolas eram administradas inicialmente pelo Exército, depois pelo Departamento de Estado, mas depois eram professores normais. Todos tinham credenciais. Mas eu me lembro de aprender sobre comunistas aqui nos anos 50. Isso foi antes do McCarthy, e eles diziam que queriam entrar, assumir o controle da mídia, assumir o controle de Hollywood, assumir o controle de todos os tipos de grupos minoritários para fragmentar toda a população. Que foi o que eles fizeram na Rússia na época da Revolução Bolchevique. E então, sabe, eu voltei para casa e de fato aconteceu. 1º de outubro de 1949. A derrubada comunista da China é um choque para o governo Truman, já que as forças comunistas de Mao Zedong derrotam o exército nacionalista de Chiang Kai-shek pelo Vietnã. Isso permite que o general Vo treine seus Viet Minh com segurança em bases além da fronteira chinesa. Isso também abre caminho para que a China envie armas e conselheiros militares para ajudar na luta contra as forças francesas. Janeiro de 1950. A República Popular da China e a União Soviética reconhecem oficialmente a República Democrática do Vietnã de Ho Chi Minh. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha reconhecem o governo apoiado pelos franceses no sul como o Estado do Vietnã. É liderado pelo rei ancestral Bao Dai e cobre 2/3 da nação, agora chamada Vietnã. A Guerra da Coreia, 25 de junho de 1950. Enquanto isso, o país da Coreia emerge de 40 anos de controle pelo Japão Imperial e está sendo dividido entre as forças comunistas no norte e os nacionalistas no sul. Em 25 de junho de 1950, a Coreia do Norte, com aprovação soviética e chinesa, invade a Coreia do Sul. Truman, com sua recém-formada Organização das Nações Unidas, envia forças americanas e da ONU para se juntarem à Coreia do Sul em sua luta contra a invasão comunista, em julho de 1950. Este é o prisma geopolítico através do qual os Estados Unidos enxergam a situação no Vietnã. Para os líderes americanos, incluindo o presidente Truman, a queda do Vietnã para o comunismo desencadeará um efeito dominó e fará com que outras nações da região também colapsem. Truman autoriza 15 milhões de dólares em ajuda militar aos franceses no Vietnã, 2 meses depois. O Grupo de Assessoria de Assistência Militar em Saigon é criado para supervisionar o fluxo dessa ajuda. No início de 1953, com a chegada do governo de Dwight D. Eisenhower, a ajuda dos Estados Unidos aos franceses na Indochina já totalizava mais de 150 mil toneladas de equipamentos. A Força Aérea forneceu à França 160 caças F-6F e F-8F, 41 bombardeiros leves B-26 e 28 aviões de transporte C-47, além de grandes quantidades de peças de reposição, assistência de manutenção e bombas. Ainda assim, parecia que os franceses não estavam mais próximos da vitória sobre o resiliente Viet Minh do que estavam em 1946, quando a guerra começou. A Guerra da Coreia termina em um impasse com a assinatura do Acordo de Armistício em 27 de julho de 1953. Não derrotadas, as forças comunistas mantêm o controle do norte. Isso demonstra o uso da força militar na diplomacia, já que os Estados Unidos mostram disposição para agir estrategicamente quando pressionados pelas forças do comunismo. A Guerra Fria começou, mas o fim do conflito coreano libera os chineses para aumentar seu apoio ao Viet Minh. Os franceses, no entanto, continuam enfrentando dificuldades apesar da ajuda americana.
As forças francesas estão claramente perdendo a guerra devido a uma combinação de um inimigo ferozmente determinado no Viet Minh e uma série de erros táticos por parte dos franceses. O destaque é para a maior batalha da Primeira Guerra da Indochina, a Batalha de Dien Bien Phu, novembro de 1953. Na tentativa de manter o Viet Minh fora do Laos, o general francês Henri Navarre planeja estabelecer uma base fortemente fortificada no coração do território inimigo, na fronteira entre o Laos e o norte do Vietnã, próximo à vila de Dien Bien Phu. A esperança é atrair as forças guerrilheiras do general Vo do Viet Minh para campo aberto, para uma grande batalha decisiva, onde o apoio aéreo francês e o poder de fogo superior irão dizimá-los. Poucos vietnamitas vivem na região, o que significa apoio local mínimo para o Viet Minh, apoio esse necessário para conseguir homens, armas, comida e suprimentos suficientes através das densas selvas e do terreno montanhoso. Mas eles subestimam seriamente o inimigo. O Viet Minh usa carregadores, bicicletas e carroças de mão para sustentar 4 divisões de infantaria e uma de artilharia nas colinas ao redor. Em fevereiro, as forças do Viet Minh somam 35 mil homens, com pelo menos 100 peças de artilharia posicionadas com vista para a fortaleza. 13 de março. Os ataques começam e os franceses são rapidamente dominados. O governo Eisenhower precisa tomar uma decisão: intervir diretamente com forças militares ou permitir que a França perca sua guerra contra o comunismo. Enviar tropas militares para o Vietnã poderia arrastar os Estados Unidos para uma guerra longa, sangrenta e cara, além de provocar um confronto direto entre as forças americanas e as forças chinesas ou soviéticas, o que por si só poderia explodir em uma terceira guerra mundial. No final das contas, o Congresso e o governo Eisenhower decidem que os riscos são maiores do que os possíveis ganhos. Dien Bien Phu cai em 7 de maio de 1954, e com isso qualquer esperança que os franceses tinham de manter seus territórios coloniais. 21 de julho de 1954. Mesmo antes da queda de Dien Bien Phu, os Estados Unidos, a União Soviética, o Reino Unido, a República Popular da China e a França se reúnem em Genebra, Suíça, para restaurar a paz na Indochina. Enquanto nada é resolvido sobre a Coreia, o Vietnã é tratado nos Acordos de Genebra de 21 de julho de 1954. O Vietnã será temporariamente dividido em 2 no paralelo 17, uma linha provisória de demarcação militar, em 2 anos. Julho de 1956, eleições nacionais estão planejadas sob supervisão internacional. O Vietnã se tornará uma nação independente. Para o imediato, todos os soldados Viet Minh devem ir para o norte, enquanto os vietnamitas que lutaram ao lado dos franceses devem viver no sul. Aproximadamente 1 milhão de norte-vietnamitas se mudam para o sul, incluindo muitos católicos, proprietários de terras e outros anticomunistas. Um número muito menor, pouco mais de 50 mil, e em sua maioria soldados do Viet Minh e suas famílias, se mudam do sul para o norte. Nem os Estados Unidos nem o Estado do Vietnã, apoiado pelos franceses, assinam os acordos, temendo que uma eleição nacional resulte em um governo comunista. Obrigada por assistir. Para ajudar na produção de mais conteúdos históricos, curta, comente e compartilhe este vídeo com outros apaixonados por história. E claro, não se esqueça de se inscrever para ajudar a manter a história acontecendo.